Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar falando sobre o Tao Te Ching. Hoje falarei sobre o verso, vou comentar um pouco sobre o verso 57. Se você quer ser um grande líder, você tem que aprender a seguir o fluxo do universo, da natureza, que nós chamamos de Tao. E você tem que parar de tentar controlar. Abandone os planos e os seus conceitos fixos. E o mundo se governará sozinho. A sua intromissão é desnecessária. Quanto mais proibições você tiver, menos virtuosas as pessoas serão. E quanto mais armas o povo, as pessoas tiverem, menos seguras elas estarão. Quanto mais subsídios você tiver, você cria esses subsídios, menos autossuficientes as pessoas serão. Portanto, a conclusão é que uma pessoa sábia, ela diz: abra a mão da lei e as pessoas se tornam honestas. Abra a mão da economia e as pessoas prosperam. Abra a mão da religião e as pessoas se tornam serenas. Abra a mão de todo desejo pelo bem comum e o bem se torna tão comum quanto o mato, a grama. Esse verso é um verso praticamente explícito, que não há necessidade de explicar, porque nitidamente qualquer pessoa pode entender que às vezes a interferência piora se você deixar as coisas tomarem seu curso, sem proibir, sem controlar, sem impor. As pessoas ficam mais tranquilas e acabam fazendo o certo. Porque quanto mais você reprime, mais desejos de quebrar todos aqueles seus conceitos pela sua proibição vão existir. Proíba as coisas e as pessoas se tornam obcecadas por elas. Nós ficamos obcecados
pelos objetos reprimidos. Se você diz que algo é proibido, você cria um desejo especial, porque tudo que é proibido se torna prazeroso. Então as pessoas acabam cometendo crimes, transgredindo regras básicas pela própria imposição e controle governamental. Mas isso tem que ser feito de uma forma muito sutil, porque quando já se implantaram um caos, para limpar essa água, é preciso um filtro muito poderoso. E aonde começa? Começa na liderança, nas lideranças. Por isso que aqui fala, a pessoa sábia, ou seja, um mestre, ele sabe como agir. E ele tem que guiar o povo. Ele tem que falar para as pessoas, apontar os erros, para que todos corrijam. E através do exemplo, ele guiar. Não pelo controle. Por isso que o verso começa. Se você quer ser um grande líder, você primeiro tem que seguir o fluxo natural. Esse fluxo que nós chamamos de Tao é apenas um nome, não é o verdadeiro nome, mas é um nome de referência do fluxo natural das coisas. Você não forçar o resultado. Assim como o fazendeiro que põe uma semente na terra e rega, e ele vê a semente crescer. Ele rega, ele protege, mas ele não vai interferir, porque não vai crescer mais depressa por ele puxar ela do chão. E não adianta ele querer o resultado antes do tempo que leva para aquilo amadurecer. Esse é o ponto essencial de um mestre. Ele entende. E quando eu falo mestre, não é aquele líder religioso, não é aquela pessoa. Não. Nós todos temos que nos tornarmos aptos a sermos mestres, às vezes de 2, 3 pessoas, da família. Porque o exemplo do comportamento é que faz o mestre. Não são apenas suas palavras, são suas ações. Por isso que aqui, nesse verso, é dito que o grande líder, ele não controla, ele segue o fluxo. E ele não vai proibir nada, porque ele sabe. Ele não vai armar, ele não vai fomentar a violência, ele vai tentar amenizar. Você acha que você armar um povo, você resolve o problema da violência? Nós temos exemplos claros. Olha os Estados Unidos. Lá qualquer pessoa pode comprar um fuzil. Vai ver se lá não tem altíssimos índices de crimes e violências por armas de fogo. Agora, venha na Noruega, que não tem licença. Aqui você não pode comprar uma arma. Se eu quiser ir comprar, eu não tenho passado ficha criminal, nada disso. Eu não posso comprar uma arma. E se eu for comprar uma arma de caça,
eu tenho que ter muitas licenças e tenho que fazer parte de clubes de caça, tenho que estar lá, tenho que pagar, tenho que ficar pagando para poder sair para caçar. Porque eles não vão dar uma arma na sua mão e deixar para lá. E aqui vai ver quantos crimes por armas de fogo tem. Vai ver na população da Noruega. Vai ver quantos crimes acontecem aqui. Acontecem mais crimes em um dia nos Estados Unidos. Vamos diminuir lá, porque tudo bem, é muito mais gente, mas vamos fazer proporcionalmente. Numa cidade lá grande, que tenha 5 milhões de habitantes, quantos crimes por armas de fogo acontecem? Comparados aos crimes que acontecem na Noruega. Vai ver na China, já porque você está falando em número de pessoas, bilhões de pessoas. Vai lá ver na China quantas pessoas morrem por arma de fogo. A população não está armada. Então, esses conceitos errados que o Brasil adotou agora, de que o armamento é necessário, a população tem que sair dando tiro nos bandidos, não, você desarma todos. A polícia tem que estar bem armada, tem que mudar as leis para a polícia e para a justiça, não soltar os criminosos. A pessoa, um garoto ataca, assalta uma pessoa, rouba o celular dela, atira, machuca ou mata, latrocínio. E aí, no dia seguinte, está na rua de novo. Tem que mudar essas leis. As leis para a justiça, com os criminosos. E a polícia tem que estar muito bem armada para enfrentar os criminosos que estão armados. Agora, se você começa a querer armar a população, piora tudo. Por quê? Porque um policial está treinado para responder fogo, mas um civil não está. Mesmo que ele treine, que ele faça algumas horas de aulas, ele não está preparado. Aquela fração de segundo que o criminoso não pensa e aperta o gatilho, um civil, ele pensa 2 vezes e a bala dele sai depois. Mesmo que ele atire, ele vai ser alvejado. Então, essas coisas que as pessoas não veem. Não, tem que armar a população. As pessoas ficam vendo esses vídeos de policiais matando, o policial à paisana matando bandido. Isso é comum, porque eles são treinados para isso. Agora, os civis, de vez em quando, dá sorte. O bandido não está realmente armado, pode ser uma arma de brinquedo. Aí ele deu sorte, aí ele se torna um herói. Aí daqui a pouco ele é um herói morto. E essas coisas todas estão ditas nesse verso para que você entenda que quanto mais armas tiverem, menos seguras as pessoas estarão. E quanto mais subsídios criarem essas leis para ajudar os artistas, essas leis que tiveram aí no Brasil, que todo mundo pegava dinheiro à vontade, todas essas coisas, e não só essa dos artistas, centenas de outras que o governo dá para um grupo de pessoas privilegiadas. Tudo isso faz o povo ficar. Como que o povo fica? Como é que vocês acham que o povo fica? Eles perdem aquela autossuficiência. Eles ficam sempre dependendo. Porque as pessoas estão sempre assim, o governo tem que me ajudar, o governo tem que me ajudar a pagar o estudo dos meus filhos, eu tenho que conseguir. Em vez da pessoa, não, vamos trabalhar e vamos pagar as nossas contas. A pessoa se torna autossuficiente. Isso faz muito bem a ela.
A pessoa fica se sentindo muito bem quando ela consegue, sozinha. Então, por isso é que no final do verso, ele diz que o mestre, né, uma pessoa sábia, que está no comando, um líder, ele abre mão da lei. Ele não fica muito ligado na lei. Ele não fica impondo, falando muito isso, para que as pessoas não se sintam castradas, controladas, e elas possam seguir a vida honestamente. Mas isso tem que vir com o exemplo. Tem que vir lá do topo. Mas quando o topo são criminosos, quando lá no topo o presidente, os governadores são corruptos, como pode querer um povo honesto? Porque a gente ensina pelo exemplo. Palavras, apenas elas soltas, elas não fazem muita diferença. O povo presta atenção no exemplo do governo, no exemplo dos governantes. E se você fica muito preso a esses laços econômicos, a toda essa taxação excessiva, que é absurda, as pessoas não conseguem, às vezes, prosperar, porque elas têm que pagar tantos impostos que elas vão à falência. Aí tem que existir esses grupos para poderem abrir negócios e se manterem, porque tem que ter uma força monetária muito grande. E aí não chega num ponto, abra a mão da religião e as pessoas vão se tornar serenas. Porque a religião, ela é um tipo de terrorismo, porque ficam assustando as pessoas com medo do inferno. Esse é o ponto principal. Não preciso nem falar muito sobre isso. Qualquer pessoa inteligente vê. E a religião fica tentando vender o passe livre para você não ir para a prisão infernal, essa prisão infernal. E é um grande negócio, né? Porque você vende um passe para um lugar que não existe. Você vende passe livre para um lugar que não existe. Você não vai para a prisão, mas essa prisão não existe. Porque o inferno está dentro da pessoa. O inferno é dentro. Nós vivemos sempre de acordo com o nosso estado, com o nosso nível mental. Pessoas que têm mente criminosa não gostam de viver num local de paz, zen, um local onde todos estão relaxados, onde todos estão meditando. Não gostam, elas sentem. Para elas isso é o inferno. Elas gostam lá daquela cova de leões que eles ficam lá se drogando, fazendo planos de assaltos e crimes. Agora, para uma pessoa que estava meditando, botá-la naquele lugar é um inferno. E onde é isso? É aqui mesmo. É o estado mental. Se você está fora da sua posição, isso é uma situação infernal. Se você está sofrendo muito, às vezes pela sua culpa ou não, pela culpa do acaso, de acidente, aquela situação é infernal. Mas ela é temporária, porque tudo nesse mundo é temporário. Então, usar a religião para assustar, para poder vender e lucrar, isso é terrorismo. Procure no dicionário o que quer dizer terrorismo. É implantar medo a alguém. Terror. Por isso chama-se terrorismo. Porque você assusta a pessoa com a possibilidade de sofrimento. E o inferno é morte eterna para essas religiões. Então, as pessoas, quando você abre mão dessa religião, desse tipo de religião, as pessoas vão se tornar serenas. Perdem o medo.
Então esse é o ponto principal desse verso, de você abrir a mão de todas essas coisas, como lei, castração, proibições, o controle religioso, e também você abrir mão de todo o desejo pelo bem comum, ficar desejando muito isso. Não precisa. Porque se você é o exemplo para o povo, você que são os líderes, todo líder, desde o professor na escola, desde o pai de família, desde da diretora da escola, desde dos deputados, senadores, presidentes, governadores, o que forem. Se todos esses líderes, dos líderes religiosos, se todos esses forem exemplos, ensinarem pelo exemplo, o bem se torna tão comum quanto capim, quanto mato. Entenderam? Esse é o verso 57 do Tao Te Ching, e eu espero que vocês entendam e apliquem na sua vida. Obrigado pela atenção e até a próxima.